Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase. Um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Qual é a relação da pandemia com seus joelhos e seus tornozelos? É uma relação mais próxima do que a gente imagina. Joelhos e tornozelos são fundamentais para manter o corpo em movimento, consequentemente, aumentar nossa imunidade. Quem fica parado pode ganhar sobrepeso. Esses quilos a mais podem sobrecarregar as articulações. E aí, se o joelho dói, se o tornozelo reclama, não tem atividade física de qualidade, e aí o sedentarismo vai ganhando o jogo. E sem ginástica fica difícil manter a imunidade. Por isso, esse episódio é dedicado aos nossos joelhos e tornozelos de todo dia. Nosso entrevistado é um dos principais ortopedistas do país e um dos pioneiros da cirurgia robótica na ortopedia. Seja bem-vindo, meu querido doutor Moisés Cohen. Olá, Fernando, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Eu falei tão bem assim, fiz uma ode aos nossos joelhos e tornozelos, mas não tem nenhum exagero nisso aí não, né, doutor? Não, eu acho que você falou com bastante propriedade, viu, Fernando? Existe, obviamente, essa tendência ao sedentarismo, mas eu quero te lembrar uma coisa que é interessante. Os hábitos mudaram com essa pandemia. E muita gente que não consegue ir em academia, não consegue fazer atividade em ambiente fechado, resolveu começar a correr, fazer uma maratona, entre aspas, né? Correr além daquilo que ele pode tolerar. E aí vem as dores de joelhos, as dores de tornozelo, numa quantidade até maior do que aquela dor do dedinho de ficar em casa e chutar o pé da cama, que também virou epidêmico nos consultórios. As pessoas ficam em casa descalças, chuta pé da cama, pé do sofá, porque não está acostumado, e isso virou uma epidemia no consultório. É interessante essa mudança de cultura e essa mudança de hábito. É incrível, né? Porque aí também o que a gente está falando é de um círculo interminável, vicioso naturalmente, tipo assim, eu não faço ginástica porque meu joelho dói, meu tornozelo dói, mas na verdade o tornozelo dói, o joelho dói é porque você não faz ginástica, né, doutor? Nunca vai fechar, né? Não, existe um aspecto aí que eu sempre falo para o paciente, né? Todos nós lembramos lá do ginásio, daquela aulinha de física básica, P é igual a M vezes G. Então, o peso é a massa corporal vezes a força da gravidade. A força da gravidade não tem como mexer, pelo menos até agora, então só sobra o M, que é a massa corporal, para você diminuir, e com isso diminuir o peso sobre a articulação do joelho e do tornozelo. As duas são articulações de carga, as duas sofrem com o tempo, porque independente do esforço, Fernando, existe um aspecto que é fisiológico, ou seja, todos nós um dia vamos ter essa cartilagem menos hidratada, mais ressecada, mais quebradiça e, portanto, mais sujeita a ter lesões e dores, chegando a culminar na artrose, que é o desgaste dessa cartilagem. É aquilo, né, que mais mata na vida, né? Estar vivo, né, doutor? Os novembros, né? Os carnavais, isso aí é inevitável, né? Agora, o senhor falou uma coisa interessante, né? Falou de artrose, aí a gente já vai para artrite. Essas dores nas articulações, elas têm aumentado, o senhor disse que aumentou na pandemia a queixa, né? Pela dor, pelo tipo de dor, a gente está ficando mais tempo sentado em casa, a gente está ficando mais tempo sem atividade física, da forma que a gente gastava energia antes, né? Pela dor, dá para identificar o problema ou não é tão simples assim? Pelo tipo de dor? Eu acho que o exame médico, a conversa, você conversar com o paciente, via de regra, Fernando, é a grande porcentagem dos diagnósticos são feitas aí. Infelizmente, as pessoas e o nosso povo, principalmente brasileiro, está muito acostumado, eu diria mal acostumado, sem uma ressonância não se faz diagnóstico. Isso não é verdade. A ressonância, que é muito menos pedida na Europa, nos Estados Unidos do que aqui, ela é um complemento, um excelente exame. Mas conversando com o paciente, se ele te fala, por exemplo, doutor, estava em casa e fui fazer ginástica pela televisão, agachamento, agachei, pulei, senti um estalidozinho no meu joelho e agora tenho dor à noite para virar na cama, tenho que pôr um travesseiro no meio, não consigo agachar.
e antes eu não tinha nada, você é capaz quase que de jurar que nós estamos falando de uma lesão de menisco. Ou, eventualmente, se ele fez um esforço muito grande, pedalou muito, ou foi na academia do prédio, fez muita escada, ou não tem academia, então eu vou subir 10 andares, descer 10 andares, e aí depois que ele faz isso, ele tem dor no joelho. Provavelmente nós estamos falando de uma tendinite, que é uma lesão por sobrecarga, por overtraining. Então, com essa conversa, você já tem muito bem a ideia do diagnóstico que estamos tratando. Claro, casos de outros que você não tem melhora, vai para exame subsidiário, vai para exame de ressonância, raio-x, o que precisar. Mas essa pergunta tua é muito adequada, porque as pessoas têm que ter confiança no médico, porque a nossa formação é baseada na clínica, é conversando, como foi, torceu, bateu, caiu, inchou, não inchou, enfim. Com esse conjunto de informações é que a gente monta o nosso diagnóstico, que é o que hoje, modernamente, né, as máquinas tentam fazer com o nome de machine learning ou inteligência artificial. Nada mais é do que isso. Você vai somar uma série de informações, jogar numa máquina, com aquelas informações a máquina vai ter uma tendência a fazer certo diagnóstico. Hoje essa inteligência é nossa, a inteligência cerebral aqui. Muito bacana. A gente ainda vai falar de cirurgia robótica nesse episódio, na ortopedia, porque é um avanço. Eu lembro de ter acompanhado há muitos anos atrás cirurgias ortopédicas usando serrote, marreta, é quase uma obra de demolição, né, doutor? E agora entra um robô, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas, doutor, eu queria falar mais sobre essa relação de joelho e tornozelo. Se um problema do joelho, ele quase sempre está relacionado com o tornozelo e vice-versa, existe essa questão holística entre esses ligamentos que a gente tem nas pernas? Existe indiretamente, Fernando. Não necessariamente você tem um problema de joelho, tem que ter no tornozelo ou vice-versa. Mas, se você tiver, por exemplo, um mau apoio de pé e tornozelo, você pode ter uma sobrecarga, sim, no joelho, provocando dor, provocando lesão, e vice-versa. As lesões, elas podem ser totalmente isoladas, podem ser pontuais, até porque os movimentos da articulação do joelho são mais limitados do que o movimento do tornozelo. O joelho praticamente dobra e estica. O tornozelo, você vira para o lado, vira para o outro, põe para cima, põe para baixo. A amplitude do movimento é maior. Então, o trauma, a torção tem que ser maior para poder forçar o ligamento, que é mais elástico do que os ligamentos que tem dentro do joelho. Doutor, o senhor falou no início, né, que sentiu um aumento das queixas no consultório de pessoas que vão fazer a ginástica a qualquer custo. Logo no início da pandemia, fiquei surpreso com a notícia de parece que um espanhol, ele completou uma maratona na varanda de casa. Para lá e para cá, ele fez uma maratona. Isso não é para todo mundo. O que todo mundo acaba fazendo é esses exercícios caseiros, torção em vários pontos do corpo, mas ficar parado também é terrível, né, doutor? O que o senhor recomenda? A única coisa é que não faça isso com exagero, né? Aquilo que você falou, a qualquer custo, ou seja, o indivíduo está lá parado há meses, de repente ele resolveu fazer aquilo a todo vapor, olhando um atleta, às vezes um professor de educação física na televisão, malhado, com shape, com condição física, você acha que pode fazer igual. Então, ter em mente que você tem que fazer de uma forma crescente, progressiva, e é o caminho, não é para ficar parado de maneira alguma. Eu acho que o limite vai ser sempre a dor. Começou a ter dor, começou a ter incômodo, é a forma que o organismo usa para falar, pera um pouco, senão é amarelo aí. Então, acho que é o cuidado que você tem que ter mesmo. Exatamente. E quais são os problemas de uma entorse, de problemas nas articulações que vão sendo protelados, assim? Você fala, não, muita gente tem até medo de ir para o hospital por causa, por motivos óbvios, né? E aí fica com aquela torção, com aquela dor. O que isso pode virar? Por que não é recomendado guardar dor no tornozelo, no joelho, nas articulações? Veja, não é recomendável porque, primeiro, se você tiver uma lesão ligamentar, não vou nem falar fratura, mas uma lesão ligamentar, tornozelo inchou, o joelho inchou, vai passar um tempo, Fernando, que vai desinchar, a dor vai melhorar, e você vai falar, puxa, não fui no médico, olha aí, sarou. Não sarou. Por quê? Porque a cicatrização daquele ligamento que você eventualmente tenha rompido, ela pode acontecer, mas ele
acontece de forma frouxa, ou seja, ele cicatriza, mas fica insuficiente. Então você fica mais sujeito a, no movimento de terreno irregular, ou um giro, ou uma modificação de direção, a ter uma torção, seja de tornozelo, seja de joelho. Então a consequência pode ser muito grave lá para frente, a despeito de você poder, no primeiro momento, ter uma falsa impressão de melhora. Sem contar a imobilidade que caminha para a falta de atividade física, né, a inércia, e aí a gente vai falar de baixa imunidade também, né? Sem dúvida. Hoje, sabidamente, os trabalhos mostram que a atividade física é um forte coadjuvante do sistema imunológico. Então, é importante você ter atividade, independente do aspecto clínico, cardiopulmonar, diabetes. O exercício sempre é bem-vindo, muito bem-vindo. Então, acho que a parada, o sedentarismo, ele é mal para todos os aspectos do ponto de vista imunológico, com toda certeza também. Sim, exatamente. Poxa, as pessoas ficam tão entusiasmadas, vou fazer, vão lá, vou correr, machuca e aí fica parado. Muita gente começa a fazer atividade física para emagrecer, o que é muito saudável, mas um movimento inadequado pode te deixar parado, ou seja, piora tudo, né? Todo o processo de emagrecimento, né, doutor? Sem dúvida. E aí o máximo que ele faz é dar uma boa caminhada até a geladeira, abrir a porta e ganhar mais uns quilos. Doutor, você estava falando de problemas, complicações nas articulações, né? Falamos aí de cicatrizações mal feitas, coisas que não vão se regenerar da forma natural do organismo, mas temos a boa notícia da sutileza da cirurgia ortopédica, novidade, entre aspas, no mundo médico, né, doutor? Cirurgia ortopédica por robô. Olha, Fernando, a cirurgia ortopédica, talvez, a medicina como um todo evoluiu muito, mas a cirurgia ortopédica talvez seja a que tenha tido uma evolução mais emblemática. E ao longo do tempo, a gente foi percebendo uma mudança muito grande nisso, valorizando as chamadas cirurgias minimamente invasivas, com procedimentos mais delicados. A própria cirurgia do joelho, que é onde eu milito mais, passou de incisões enormes. Tinha uma máxima que a gente falava assim: grandes cirurgiões, grandes incisões. Quer dizer, na verdade, isso tudo foi mudando. E hoje a gente faz cirurgias enormes por buraquinhos, por furinhos, que são as cirurgias artroscópicas. Então, cirurgias ortopédicas com instrumentais delicados, artroscópicas, e aí veio vindo até que chegamos no robô. O robô, a cirurgia robótica, não é que o médico vai perder seu espaço. É importante essa colocação, porque a sensação que dá quando você fala cirurgia robótica é que você vai deitar numa mesa do centro cirúrgico, alguém vai apertar o botão e aí uma máquina vai fazer a cirurgia para você. Não é isso. O robô é uma forma de você ter maior precisão, maior segurança durante o ato cirúrgico. Então, por exemplo, uma prótese que eu vou fazer de joelho, eu tenho que ter ângulos e cortes para que você possa tentar reproduzir o mais possível a anatomia normal do indivíduo. Então, para isso, preciso alimentar o robô. Ele precisa saber o que é o normal, ele precisa saber onde eu quero chegar. E a partir daí, sim, eu programo, eu faço tudo que tem que fazer, faço a cirurgia primeiro na tela do computador, e aí eu estou dando elementos para que no ato cirúrgico eu possa, assim, apertar um botão, ele vai lá e me direciona do ângulo, do jeito que tem que ser, para eu poder fazer um corte mais preciso. Doutor, mas é o seguinte, como é que ele pode resolver, a cirurgia robótica, resolver essa questão que a natureza, infelizmente, não acompanha, o desgaste das cartilagens, o desgaste do joelho e também do tornozelo. Existe uma chance, estou fazendo aqui o sinal entre aspas, da gente ganhar um joelho novo fazendo uma cirurgia com tanta tecnologia, um tornozelo zero com esse avanço tecnológico? Não, essa parte do avanço, Fernando, a gente está entrando numa outra área que é a chamada terapia celular ou terapias biológicas. Então, você tem uma lesão de cartilagem, uma lesão localizada, eu posso tirar a cartilagem de uma área boa tua, vou para o laboratório, faço a cartilagem, as células crescerem, multiplicarem-se e volto naquele defeito e coloco a cartilagem de volta, um transplante mesmo de cartilagem. Posso fazer isso com células de gordura. Então, eu tiro gordura
tiro gordura tua, por exemplo, levo para o laboratório, isolo as células-tronco, multiplico essas células-tronco e vou diferenciá-las, vou colocá-las no local para que elas se transformem em cartilagem. Agora, o robô, ele tem uma finalidade de substituição hoje. Talvez no futuro ele vai ter outras aplicações, mas hoje é substituição. Quando eu falo de uma substituição, é para fazer uma prótese, por exemplo. Prótese. Gastou a articulação, gastou a cartilagem. Ele te ajuda a colocar lá uma capa, como se fosse uma jaqueta de dente, com precisão. Quando você fala em dar uma articulação nova, infelizmente, processo degenerativo, ele não volta. É a mesma coisa que você quisesse pegar uma pessoa de 50 anos e fazer ela ter 20. Então, existe um mecanismo fisiológico. O que a gente faz é preservar ao máximo para que ela possa durar com boa qualidade. Essa é a finalidade não só da robótica, mas também da terapia celular, que é algo que está ganhando muito chão e evoluindo muito. Há muitos anos a gente estuda. Eu me lembro que há 20 anos eu fui o primeiro, com muito orgulho eu falo isso, Fernando, a primeira a fazer o transplante de cartilagem na América Latina. Uma bailarina, uma outra aeromoça, essa bailarina inclusive me mandou há pouco tempo uma foto que ela correu São Silvestre. Então tudo isso nos dá prazer, nos dá satisfação, mas são técnicas modernas, técnicas às vezes caras, dão trabalho, a recuperação lenta, mas tudo tem seu preço, né? De qualquer maneira, um dia isso vai ficar mais fácil, vai ficar mais rápido, mais barato e todo mundo vai ter acesso. Isso que eu ia falar agora. Os médicos falam, né, que o exponencial do preço é algo que vai seguindo numa ascendência. Claro, o preço tem que ser equivalente ao tamanho da pesquisa desenvolvida, mas que chega um momento em que ele encontra uma facilidade, em que fica acessível. O senhor acha que a gente está longe disso ainda? Falando de cirurgia robótica, de transplante de cartilagem, a questão celular que o senhor disse? Não. Eu não acho que nós estamos longe, Fernando. Eu acho que, claro que a gente aqui no país tem uma regulação da Anvisa que é extremamente rigorosa, mais do que rigorosa, ela é extremamente morosa e às vezes atrapalha um pouco a evolução das coisas comparando com o mundo afora, né? A gente que viaja muito, eu que presidi uma sociedade mundial, portanto eu vi o que acontece, vejo o que acontece na área de cartilagem, na área de ligamento, que às vezes a gente não consegue aplicar ou a consegue depois de muitos anos. Mas, enfim, é o que temos para hoje, é isso que a gente tem que fazer, ir atrás para tornar esse tempo cada vez mais curto. Mas a popularização da tecnologia é algo que vai acontecer. Vai acontecer também na área da tecnologia, na área da ortopedia, com toda certeza. E, enquanto isso, a gente tem que fazer atividade física, porque é isso que nos mantém vivos, engrenados e também com a imunidade, pelo menos, acionada, né, doutor? Acho que essa é a nossa parte, né? Exatamente. Eu acho que a parte da atividade física é fundamental, sem exageros, mas se tiver exagero, Fernando, a gente está aqui para tratar também, né? Então, às vezes as pessoas brincam comigo, falam, puxa, mas o esqui é muito ruim, o futebol é muito ruim, machuca muito, lesa joelho. E aí eu brinco, né? Claro, de uma forma bem jocosa. Se não fosse o esqui, não fosse futebol, não fosse esses joelhos, como é que eu ia ter casado minhas filhas? Como é que eu ia ter comprado meu carro, meu apartamento? Não é? É verdade. Cada um com seu cada qual, né, doutor? Isso vem a propósito de uma frase que eu escutei uma vez de um rabino, uma frase que eu acho muito inteligente e que você vai desejar para o médico, né? Que as pessoas fiquem doentes, não dá, né? É um negócio meio ruim, né? Então ele dizia o seguinte, que os ricos pensem que estão doentes e que os pobres sejam cada vez mais saudáveis. Então essa é a forma de desejar para o médico que o médico tenha sucesso, né? Muito obrigado pela sua participação, sucesso aí nas cirurgias, nas pesquisas. Desejo sucesso aí para o seu programa também. Valeu. Muito obrigado aí. Muito obrigado, Doc. Um grande abraço. Falou, pessoal, até a próxima.